Bom, então, oficialmente, bem-vindos. É uma alegria ter todos vocês aqui participando do 29º encontro do Gotas Antroposóficas de hoje. Nesse momento de pandemia, isolamento, nós sentimos a necessidade de manter esse impulso do Gotas para nos nutrirmos e para nos aquecermos, e a todos vocês que vêm nos acompanhando, alguns estão em todos os encontros, alguns de vez em quando, mas a gente vai mantendo esse calor gostoso. Esse é um evento aberto e gratuito que tem como objetivo proporcionar conhecimento e calor para todas as pessoas que trabalham com desenvolvimento humano e organizacional com base antroposófica. Por isso, a gente quer agradecer a todos os palestrantes que aceitaram fazer essas palestras também de forma gratuita. Eles estão fazendo uma doação aqui. E durante a palestra, quem tiver perguntas, pode escrever no chat. Ao final, a nossa palestrante, dentro do tempo que tivermos, ela vai buscar respondê-las. Aquelas que não couberem no tempo, a gente vê como é que faz. Então, essa palestra vai ser gravada. Na verdade, ela já está sendo gravada. E na sexta-feira a gente coloca no YouTube. Então, em nome do Ecossocial, nós queremos dar as boas-vindas à palestrante de hoje, a Ute Kramer. Eu vou falar um pouquinho do currículo da Ute, que é enorme. Ute é nascida em Weimar, na Alemanha. Ela veio para o Brasil inicialmente como voluntária da paz numa favela em Londrina e foi professora Waldorf nas escolas de Paris e de São Paulo. Em 75, ela começou o trabalho com crianças de favela, envolvendo alunos das escolas Rudolf Steiner, o que levou em 79 à constituição da Associação Comunitária Monte Azul, com colaboradores nas áreas pedagógica, cultural, de saúde, de meio ambiente e de profissionalização. Ela tem palestrado sobre pedagogia e questão social no Brasil, Europa, Estados Unidos, Japão, Coreia e Nova Zelândia. Ela é membro ativo da Sociedade Antroposófica no Brasil e cofundadora da Escola Oficina Social, Fórum pela Humanização do Social, Aliança pela Infância no Brasil, Alliance for Childhood no Japão e Nova Zelândia. Conselheira do Comitê Parlamentar pela Cultura da Paz, COMPAS, em São Paulo, e tem trabalhos publicados em português, alemão, inglês e espanhol, que incluem relatos, material didático e ensaios. Em 87, a Ute recebeu a Ordem de Mérito da República Federal da Alemanha. É bastante coisa, né? E o tema de hoje é uma conversa sobre o desafio do ano 2020 e os anos vindouros. Ute, é uma honra ter você aqui conosco. Um bom encontro a todos nós. E agora a palavra está com você, Ute. Sim, obrigada, viu? Obrigada por ter vindo de tantas cidades, né, do Brasil, e talvez até de fora, porque às vezes a gente alcança agora. Eu sempre fico um pouco encabulado quando falo esse currículo, porque, no fundo, a vida vai e a gente tem um ideal, e a partir desse ideal a gente também consegue realizar algo. Então, hoje vai ser uma conversa. E eu queria começar com essa imagem, é um desenho que parece que não dá certo no mundo terrestre. Mas, para mim, é uma imagem, no fundo, que mostra um pouco, talvez, a situação de hoje em dia. É uma casa, vamos supor um prédio, uma casa bem alta, né? E nós, seres humanos, nossa humanidade, ela subiu mesmo esse prédio, com bastante força e um pouco também de arrogância, talvez, achando que vai dar tudo certo. Só que então está agora lá em cima e olha para baixo. E embaixo tem um abismo mesmo. Só que tem algo bem interessante. Esse menino, ele está segurando uma corda e ele está desenrolando essa corda enquanto que ele está andando. Ele está bem encarnado, né? Acho que dá para ver bem encarnado. Ele segura esse fio onde que ele está andando em direção ao sol. Então, acho que essa imagem, ela pode talvez dar uma reflexão para nós, que nós subimos, nós como humanidade, subimos, gastamos uma boa parte também do nosso planeta, e agora a gente está lá em cima.
e a gente vê esse abismo, só que se a gente olha bem essa imagem, a gente sabe que tem esse abismo, mas a gente não se fixa no abismo. A gente se fixa naquilo que é o sol, a gente pode chamar isso o sol interno também. Aquilo que é espiritual dentro de nós e também a gente encontra esse mesmo espiritual também nas outras pessoas, no mundo como um todo. Então, eu acho que tem algo lá de muito perigoso, porque a gente não sabe se a gente vai conseguir desenrolar esse fio. A gente tem que saber que tem um abismo embaixo, a gente tem que reconhecer esse abismo, mas a gente não pode se fixar só nele, porque senão a gente vai cair. E descobrir, então, tanto esse fio que nós estamos desenrolando, esse fio que a gente pode chamar assim de consciência, também de consciência moral, talvez, né, de saber o eu mesmo nosso, em cada um, em direção a algo que maior do que nós, mas que também está dentro de nós e que pode dar uma esperança também para nós. Se descobrimos cada vez mais esse espiritual, tanto dentro da gente, como também nas outras pessoas. Então, isso como introdução com essa imagem, mas eu queria, como são gotas antroposóficas, eu queria justamente falar também de uma palestra que o Rudolf Steiner deu, também dentro de um tempo muito perigoso, muito desafiador, nessa época lá, da Primeira Guerra Mundial, no século XX. E aí tem imagens, como ele fala, que o anjo colocou dentro do nosso corpo astral. Quer dizer, ideais que o mundo espiritual colocou dentro da nossa alma. Só que essas imagens vivem em todo ser humano, só que elas não são conscientes. E tem imagens que cada vez mais, eu acho, pelo decorrer assim, do século XX e agora também do século XXI, acabam sendo mais conscientes que o mundo ele tem que ter uma transformação. E uma dessas imagens é assim, a gente vai colocar no chat depois também, que ninguém deverá usufruir tranquilamente da própria felicidade se outros ao seu lado estiverem infelizes. Eu vou repetir. Tá? Então, ninguém deve usufruir tranquilamente da própria felicidade se outros ao seu lado estiverem infelizes. Para mim, a pergunta é também quem é esse ao seu lado? Né? Quem está ao nosso lado? Eu sei que sempre tem alguém mais perto, a família, o grupo que nós trabalhamos, o grupo dos nossos amigos, o grupo da escola, por exemplo, ou da empresa onde que nós trabalhamos. Né? Isso são grupos que estão ao nosso lado, que são mais perto. E, lógico, é mais normal que a gente cuida justamente desses. A gente não vai ficar feliz se, por exemplo, minha mãe está doente. Uma coisa evidente. Agora, a grande questão, que eu acho que principalmente o século XXI coloca para nós, que esse ao seu lado, ele é praticamente o planeta todo. Então, aquilo que vive dentro do nosso coração, conscientemente ou inconscientemente, de não ficar feliz quando o outro está infeliz, esse coração, ele, nesse século XX, e mais ainda, acho que agora a gente fica mais aberto para isso, ele tem que se ampliar até tentar alcançar realmente as pessoas do outro lado do mundo, no Japão, por exemplo. E, lógico, na ação, a gente precisa ver o que fazer. Mas eu queria convidar vocês realmente a pensar também, será que realmente a gente não tem força ou criatividade para também fazer um pouquinho fora justamente desse ambiente familiar nosso? Para tentar justamente sentir isso, que
esse anjo, ou esse guia, cada um pode falar do seu jeito, colocou dentro de nós. Porque depois Rudolf Steiner vai falar também, se a gente não consegue realizar isso, os anjos vão fazer uma transformação, mas isso a gente vai falar depois. Então, tem essa imagem que tem a ver com a fraternidade econômica, a fraternidade da vida física. Esse tipo de fraternidade que ele fala aqui. E tem uma outra imagem que também o Rudolf Steiner fala, que tem a ver mais com o relacionamento de um com o outro, mas também muito difícil, não é fácil não. Eu sei que no Brasil a gente se relaciona bem, eu sei, e agora com máscara até um pouco difícil, mas a gente consegue. Mas aquilo que ele fala aqui é muito mais sério, muito mais difícil. Ele fala assim, cada indivíduo vê em qualquer outro ser humano um aspecto divino oculto. Então, em qualquer ser humano. Isso que a gente tem que imaginar. Eu vejo lá uma pessoa que eu gosto, aí a gente consegue imaginar mais ou menos que ela tem um cerne divino, que ela tem um ideal, né? Agora, vamos supor a pessoa que entrega o gás, por exemplo. Será que a gente considera essa pessoa como um ser divino que agora está entregando gás, por exemplo? E pior ainda se a gente é assaltado. Será que então, realmente, nesse menino ou menina, ou sei lá quem assaltou, será que então a gente consegue, não na hora, porque eu sei, já fui assaltado muitas vezes, eu sei que a gente tem medo mesmo, mas será que a gente consegue depois pensar que esse ser humano também tem um aspecto divino oculto? Essas são grandes perguntas, né? Então, ele continua assim, Rudolf Steiner, o encontro de uma pessoa com qualquer outra pessoa constitui um ato religioso, um sacramento, um ato onde que a gente percebe o outro como um ser divino, da mesma forma como eu também nasci com uma semente divina dentro de mim, quando nasci. E toda criança nasce assim. Então, esses são dois ideais que o anjo colocou dentro da nossa alma. Ele está lá, essas imagens estão lá, não tem como tirar. Agora precisa ver como realizar isso aos poucos, para não acontecer depois aquilo que depois da pausa a gente vai falar. Só para saber, né? Esse livro ele chama O Anjo em Nosso Corpo Astral. É um livro pequenininho, muito atual, e a gente não vai conseguir falar de tudo isso, porque tem uma terceira imagem que tem a ver mais com a vida espiritual a partir do pensar e da observação. Mas a gente hoje não vai conseguir falar sobre isso. Então, ficaria essas duas imagens que agora no break room a gente poderia ver um pouco, né? Como que isso na nossa vida, como isso se mostra dentro da nossa vida, ou como isso não consegue se mostrar na nossa vida, né? Tipo uma conversa bem honesta, onde que a gente pode realmente mostrar nossa própria vulnerabilidade. Só para vocês ficarem bem tranquilos, eu estou com 82 anos, então é um pouco mais fácil. Eu descobri tudo isso aos poucos. A primeira vez que eu vi esse livro, eu falei, é bonito, mas eu vou fechar, não vou conseguir nunca. E foi numa época muito turbulenta, aqui, minha mesma, no Brasil, nos anos 80, cheio de assalto, coisa assim, sabe, roubo, muita coisa que passei. Mas eu acho que era para provar que um dia eu vou ficar no caminho de entender aquilo que ele está falando aqui. Só no caminho, ainda não entendi, não. Eu continuo nesse caminho. Eu espero chegar lá um pouquinho mais longe ainda. Tá? Então, eu vou repetir. A primeira imagem, né? Usufruir tranquilamente, não pode usufruir da própria felicidade, tranquilamente, se ao meu lado
meu lado expandido, estiverem pessoas que não têm felicidade, de várias maneiras, mas aqui ele frisa praticamente a vida física, a fraternidade econômica, né, do corpo físico. Isso é uma imagem, acho que está no chat também. Isso, enviei as duas agora no chat. E a outra é justamente esse encontro com os seres humanos que são próximos e que também não são tão próximos, mas que a gente encontra no ônibus, no farol, no metrô, na empresa, né? Nas pessoas que estão entregando nossa comida agora, porque eu pelo menos já faz 8 meses que estou aqui em reclusão. Eu preciso depender dos outros para me nutrir, né? Então, essas pessoas, né, que como eu li no outro dia numa reportagem, falando justamente da pandemia, que tem pessoas sem as quais a gente não vive. E não só as enfermeiras e as pessoas que estão nos hospitais cuidando dos doentes, mas os entregadores, o pessoal que coloca água na nossa casa, todas essas pessoas continuam trabalhando, né? São empregos essenciais, como foi falado, né? E valorizar justamente isso e sempre perceber que esse menino, por exemplo, que está lá com aquela, lá na motoca, carregando, né, entregando talvez uma carta, que ele nasceu como ser espiritual, né? Foi uma alma que se encarnou dentro desse corpo. E agora ele está servindo a nós, está entregando, por exemplo, uma carta muito importante que eu recebi agora, vocês são os primeiros a escutar isso, eu recebi uma carta do meu ex-noivo, depois de 55 anos. E foi uma carta de verdade. Então vamos agora lá no break room e vamos pensar um pouco sobre isso, né? Essa primeira imagem e essa segunda imagem também. Uma das grandes qualidades que precisa para a nossa época é a coragem. A coragem e a confiança na vida. Então, nós já temos aqui. O Giuseppe, ele traz a pergunta, o que é felicidade? O que é felicidade? Então, vamos juntar mais perguntas? E se alguém tem uma resposta mais inteligente do que a minha, por favor. Pode comentar. Sim, mas eu posso falar uma coisa. Tem mais perguntas? Não, por enquanto não. Se você quiser comentar, a Cátia... Eu posso falar assim dentro da minha vida, porque eu não sou teórica, né? Sou bem ligado sempre às experiências que eu tive na vida. Então, assim, nessa época mais ou menos entre 20 e 30 anos, onde a gente pega muita experiência, né? Eu também tive muitas experiências também dentro de países pobres, não do Brasil, mas da Índia, do Paquistão. Também sou da Segunda Guerra Mundial. Então, tudo isso fez com que eu refletisse muito sobre o sentido da vida. E aí, agora, voltando assim para essa pergunta da felicidade, eu me senti como se fosse dividida. Eu quero ser feliz, eu acho que todo mundo quer ser feliz. E aí eu pensei, bom, mas eu quero ser feliz, por exemplo, me autorrealizando, por exemplo, casar, ter filhos, poder viajar, né? Ter um lugarzinho assim bonitinho para eu poder viver. Esse era um lado, eu me autorrealizar com aquilo que eu gosto de fazer. Do outro lado, eu sentia mesmo bem fortemente dentro de mim essa vontade de fazer algo para o outro. Porque justamente eu tinha vivido, por exemplo, no Paquistão, os refugiados, né, dormindo na rua, e também a Segunda Guerra Mundial, essas bombas caindo, soldados voltando ou não voltando, né, da guerra, tudo isso. Então, eu queria fazer algo assim para não acontecer isso mais, tipo, melhorar o mundo, né? E aí pensei, bom, mas eu quero ser feliz melhorando o mundo. Só que eu queria ser feliz também me autorrealizar. Então, dentro de mim, naquela época, entre mais ou menos 20 e 30 anos,
eu fiquei como se fosse rasgado, né? Dentro de mim, tinha como se fosse uma tensão. E aí, então, não é que eu era infeliz, não dá para falar isso, mas eu não sabia como chegar numa felicidade mais madura. E aí, então, o Brasil, né? Todo mundo já sabe que eu adoro o Brasil, com todos os defeitos que a gente percebe também agora, né? Por isso que eu sofro muito com o Brasil, porque eu adoro o Brasil. Eu vejo, assim, um grande potencial no Brasil. Mas, então, o Brasil me deu jeito nisso, que agora eu sinto que eu consigo, através daquilo que eu consegui fazer para outras pessoas, por exemplo, na Monte Azul, mas não só na Monte Azul, também para os jovens, por exemplo, que têm tendência de suicida lá no Japão. Então, esse trabalho para outro fez com que eu mesma possa ser diferente. Eu mesmo me ampliei, me cresci com isso. Então, eu agora, já faz tempo, já faz uns 20, 30 anos, eu me considero como uma pessoa feliz, porque consegui ser eu mesma. Eu acho que a felicidade talvez seja isso, de ser eu mesma, mas eu mesma no sentido amplo. Eu e o eu do outro, tipo, o eu mais ego, que vai diminuindo para se juntar com o eu do outro, né? Então, essa junção, eu não sei muito bem como explicar isso, mas essa junção, né, esse eu meu com muitos eus dos outros, fez com que eu me sinta uma pessoa feliz. Isso não quer dizer que é uma vida cor-de-rosa, não é isso, não. Felicidade não é cor-de-rosa, eu não sei que cor que tem, ela deve ter uma cor bem misturada, com preto dentro também, porque tudo isso também é sofrimento também. Assalto, um monte de coisa também. Deixei meu noivo, que mandou a carta, hora, essas coisas, né? Mas felicidade para mim seria isso, juntar essas correntes que está dentro da gente numa meta. E isso é um sacrifício no sentido de um ato sagrado, não como agora eu me sacrifiquei, não, nada disso. É bom, né? É bom. E isso justamente eu devo ao Brasil, porque foi aqui que eu achei essa felicidade. Consegui juntar. Bom, foi uma conversa, uma resposta muito longa. Isso que é felicidade para mim. E agora a gente já tem várias perguntas, então eu queria te perguntar se às vezes a gente faz a segunda parte, né, a terceira imagem, e depois a gente vai a todas as perguntas no final. O que você acha? Tá, tudo bem. Vocês que estão controlando os minutos, melhor vocês falaram. Então, agora, justamente, é um lado assim muito complicado que o Rudolf Steiner fala aqui. Ele é misterioso também. É misterioso porque ele falou isso 100 anos atrás. Eu acho que talvez ainda não tinha tanta coisa concreta daquilo que ele estava querendo falar aqui e que ele estava prevendo. E eu, pessoalmente, também ainda não tenho clareza absoluta daquilo que ele quis falar. Ele fala assim: o anjo colocou dentro de nós imagens, ideais, no corpo astral, na alma. Vamos simplificar, porque eu acho que aqui também tem pessoas que não são da antroposofia. Agora, se nós, seres humanos, não conseguíssemos fazer esse caminho de realizar aos poucos essa imagem, os anjos vão se transformar também e vão colocar isso mais no corpo etérico, no corpo vital, até no sangue nosso. E aí se torna algo nefasto, algo muito perigoso, nefasto mesmo, destruindo o ser humano. Isso que é a parte mais complicada. Ele colocou também 3 imagens, mas como a gente tem pouco tempo e também tudo isso precisa digerir um pouco, eu vou só falar da primeira imagem.
Então, imaginando, né, que esses mesmos anjos que colocaram algo positivo, né, como se fosse uma meta de vida, se a humanidade, não cada um pessoal agora, mas a humanidade, esses bilhões que existem, não conseguem colocar isso no caminho da realização, os anjos como se fosse, esses seres humanos não estão fazendo isso, que precisaria fazer para a evolução do mundo. Então, eu não sei muito como que é, mas, então a gente também não vai trabalhar mais para esses seres humanos. E aí começa a destruição. Então, essa primeira imagem destrutiva é assim, né? Que tudo isso vira instinto. Então, o instinto, que em vez de surgir de forma útil, numa consciência clara, atuaria de uma maneira perniciosa e destruidora, e tais instintos fariam nascer no sangue, por meio da vida sexual, algo que levaria os seres humanos não a uma fraternidade, mas a uma revolta constante contra a fraternidade. Então, aquilo que era para justamente ser fraterno com o ser humano, que está ao nosso lado, esses lados ampliados, pode depois se tornar uma fraternidade perniciosa, uma revolta contra essa fraternidade. E isso através de instintos que atuam nessa parte do nascimento, na parte da concepção e na parte da vida sexual. E aí, então, destrói isso que é o verdadeiramente humano no ser humano, essa essência humana. Começa a destruir isso. E aí, então, é uma reflexão, né? Que eu mesmo estou muito interessado a escutar a reflexão de vocês. Como que isso, será que dá para já sentir algo nesse sentido? Será que no mundo do século XXI já tem indícios daquilo que pode acontecer ou já está acontecendo no mundo, nesse sentido dessa vida sexual e esse sentimento contra a fraternidade, ligado ao instinto, ao sangue, à vida sexual, à vida da concepção, à vida do nascimento. E isso eu acho que não é que, por exemplo, vamos supor, eu sou agora fraterno e com isso então não vai acontecer comigo. Não, eu acho que é uma coisa da humanidade como um todo. Então, eu penso assim, o número suficiente de pessoas que atuam no sentido dessa primeira e na segunda imagem positiva da fraternidade e do encontro verdadeiro com o ser humano, se tem um número suficiente, tipo uma massa crítica que atua nesse sentido, então essa imagem perniciosa da vida sexual totalmente deturpada não vai acontecer. Então, não é uma relação direta, eu acho, né? É uma relação de algo que acontece na humanidade como um todo e que depois se mostra negativamente em certos seres humanos. Então, não é que um ser humano é ruim porque talvez se mostra mais nele e outro é bom porque não se mostrou nele, mas como humanidade, eu acho que a gente é responsável agora, né? Isso eu acho que ficou evidente também nessa crise do corona, que nós somos responsáveis como humanidade, porque foi como se fosse uma crise mundial que veio do leste para o oeste e pegou todas as etnias, todas as raças iguais, todas as culturas, todos os ricos, pobres, tudo, né? Não teve mais uma distinção. Pegou só os homossexuais, por exemplo. Ou pegou só os pobres. Não, é todos, né? Todos nós somos nesse barco agora. Né? Então, é uma ação que eu gostaria que vocês fizessem de novo nesse break room, e depois a gente pode trocar um pouco de ideia. Nós todos, porque eu estou procurando mesmo, né? Procurando atuar cada vez melhor.
Sim, eu também fiquei pensando justamente isso. Quando eu conheci essa palestra, também não consegui relacionar uma coisa com a outra. Mas depois fiquei pensando, né? Uma relação sexual, ela no fundo é uma relação com o ser humano que nós queremos, que nós gostamos, né? É uma relação assim que nós queremos no fundo, se fosse não distorcido, tipo, abraçar esse outro ser humano de uma maneira fraterna. E aí, quando isso é distorcido, aí vira algo pernicioso, vira, por exemplo, pedofilia, talvez. Não sei, porque eu estou realmente interessado no que vocês pensaram sobre isso, porque para mim também é tudo muito misterioso ainda. Eu não tenho clareza, né? Eu tenho mais clareza sobre o lado positivo, aí eu sei mais ou menos o que fazer. Mas como se mostra isso na vida agora, talvez já no século XXI, depois de 100 anos que o Rudolf Steiner falou, né, de uma maneira tão destruidora, eu pensei, por exemplo, nisso, né, da pedofilia. Como que é essa relação pedofilia? Como ela se atua? Primeiro, ela atua quase sempre tentando envolver aquele ser humano, né, de uma maneira até amistosa. Só que depois, então, vai explorar, vai usar essa pessoa, a criança, por exemplo. Então, eu acho que o Felipe que fez essa pergunta. Não é, eu estou tateando também nessas respostas, né? Não tenho tanta, não é uma certeza, é assim, não. Eu estou tateando isso, refletindo junto com vocês. É algo que nós podemos refletir cada vez mais. Porque uma coisa eu penso mesmo, que o Rudolf Steiner viu algo muito perigoso para a humanidade. E essa palestrinha lá, eu recomendo realmente para todo mundo, né? Sempre de novo dar uma olhada e perceber o que nós podemos fazer, que ele falou claramente no fundo, não é que é fácil, mas ele falou, né? Para não ficar destruindo aquilo que é o mais precioso humano dentro do ser humano, aquilo que não só Rudolf Steiner, mas também, por exemplo, Cacaverá fala, que a meta da Terra e do ser humano é o amor e a liberdade, né? Cacaverá fala isso claramente. O destino da Terra, do planeta nosso e do ser humano, dentro da mitologia fala claramente isso, na mitologia guarani, são juntos, né? Então, se a gente destrói isso, vai destruir também a Terra, e a Terra junto com o ser humano. Então, assim, desculpe, mas eu não tenho uma resposta para isso. Resposta, né? Tem uma outra pergunta aqui, Ute, do Silvio Inácio. Em tempos de desconstrução dos modelos e padrões que estávamos acostumados, quais as forças, atitudes, comportamentos serão necessários para 2021? Sim. Eu acho que a gente pode voltar um pouco àquela imagem que eu coloquei bem no começo, né? A gente está nessa situação, a gente olha naquilo lá, parecia um chão firme, uma casa, né? A gente parece que a gente estava assim no chão firme, só que a gente subia no telhado. E aí então a gente vê tudo isso desconstruído, tudo diferente, né? Tudo diferente. Mas o que é aquilo que dentro de nós segura? É isso que o Rudolf Steiner fala, mas não só ele, mas, por exemplo, a mitologia guarani também fala isso. Nós somos um som encarnado, um tu, que é um som encarnado. No Japão fala a mesma coisa, é um rito, um espírito encarnado. Então, nós agora, nessa situação, parece teórico, mas eu acho que é isso. Nós temos que nos segurar no espírito dentro de nós, mas perceber o espírito também do outro e construir a partir disso. Por exemplo, foi falado assim, foi uma pergunta,
como criar felicidade nesse isolamento para uma criança. Então, percebendo a essência da criança. A essência da criança é brincar. Agora, lógico, como que vai brincar se está lá entupido no apartamento, por exemplo? Então, exige de nós, adultos, uma criatividade fora do comum. A gente não pode fazer a mesma coisa que antes. Como dar aula, por exemplo, online, mas dar aula com arte e não encher a criança com um monte de conceitos. Então, tudo isso tem que ser revisto. Eu sei que parece muito teórico, mas eu queria convidar vocês a participar dessa reflexão que a gente vai fazer na Sociedade Antroposófica, agora, nesse ano ainda, e continuar depois no ano que vem, para isso ficar cada vez mais concreto, né? Esse apelo chama juntos.com coragem, onde que a gente quer criar como se fosse um cálice espiritual, meditativo, artístico, para criar força espiritual para a gente poder dar conta desse abismo que está na nossa frente. Sem a gente desesperar, porque como eu falei no começo, não é para ficar olhando no abismo, não, a gente tem que saber que ele existe. E quais são esses abismos? Por exemplo, essa desigualdade econômica, por exemplo, é uma delas. Ou então essa solidão dos velhos no mundo inteiro. Ou então essa não compreensão daquilo que é ser jovem. Muita coisa, todo o sistema educacional, né? Eu, como pessoa assim, ligada à antroposofia, e muitos de vocês também são, como que é, então, essa escola pública para as crianças? O que podemos fazer de pequenininho também para a escola pública? Como hoje, por exemplo, veio duas pessoas bem corajosas que falaram justamente isso. A gente vê as crianças lá, vai botar, agora só fala de álcool e não fala mais nada, não fala do trauma que as crianças passaram. Então, como fazer algo assim para que essas crianças possam ser criança, mesmo dentro dessa crise? Aí precisa muita criatividade, muito pensamento, mas a gente não pode deixar isso ao lado, né? Quebrar a nossa cabeça, né? E alguém falou também, esse sentir outro, ele pode começar pelo pensar. Eu sei que em todo ser humano tem um cerne espiritual, isso pelo pensar. Agora, a gente tem que sentir isso também, para ele poder atuar, né? Achar, mesmo numa pessoa que a gente não gosta, achar algo positivo. E esse positivo a gente vai tentar aumentar, ampliar, né? Se apoiar nesse positivo, para poder ampliar isso. No pensar, quer dizer, no pensar do coração, né? Assim, um coração pensante, né? Junto, né? Para poder atuar. Sim. E, então, é isso, né? Então, o que fazer agora? Isso, o que fazer, a gente não sabe. Acho que a gente vai ter que aguentar isso. Aguentar, perseverar na questão, na pergunta. Porque a gente não sabe isso ainda. E a gente tem que se juntar, né? Juntos.com, coragem. E confiança na vida. Juntar, a gente tem que se juntar cada vez mais. Então, por exemplo, bem prático, a pedagogia Waldorf, junto com a pedagogia de emergência, junto com a pedagogia curativa e junto com essa pedagogia intuitiva, por exemplo. São tentativas que a gente vai tentar fazer no ano que vem, mas precisamos uma força interna nossa, né? Criar esse receptáculo, esse cálice dentro de pessoas que são ao nosso lado, para a gente poder fazer, criar mais, como se fosse algo assim, para a gente não esquecer desse sol que deu para ver naquela imagem do equilibrista. Esse sol que vive dentro de nós e que vive no mundo. Micael está apostando na gente. Ele está apostando no ser humano. Ele está apostando.
tem que dar certo, né? Então, eu não vim para dar resposta, né? Eu tenho experiência de vida, e essa experiência de vida, e esse ideal, lógico, que vive dentro de mim, eu quero compartilhar com vocês, para vocês refletir também. Então, não abandonar isso que eu acho que é um grande potencial do Brasil. O Brasil é bom, mesmo com essa polaridade. E só para terminar, porque já estou vendo que são 6 horas, eu sou pontual, germânica, né? Então, agora eu esqueci. Então, eu li uma frase que eu achei muito boa para a nossa época, que sempre quando surge o novo, primeiro tem polaridades. Isso eu achei bom, porque o mundo está cheio de polaridades. No Brasil, a gente está se rasgando com as polaridades. Mas não é só no Brasil, não. No Japão é a mesma coisa, na Europa também. Todo mundo está se rasgando com polaridades. Mas é a partir dessas polaridades, foi um grande filósofo que falou, né? Agora eu esqueci o nome. Vai nascer o novo, né? Vai nascer o novo. E esse novo, ele é complicado, porque ele não é o velho novo, não. Não. Ele tem que ser criado ainda. Né? Então, é muito desafio, mas eu que estou com 82 anos, eu não estou desesperada, não. Às vezes sim, às vezes me desanima, vixe. Mas eu aposto, junto com o Micael e com vocês, né, que isso tem que dar certo, né? E a gente tem todas as condições, a gente é criativo, a gente é inteligente, o brasileiro é trabalhador, né? Tem muitos valores, só que agora estão assim. Ô, tia, a gente já está aqui né, com um tempo um pouco avançado, então a gente queria agradecer imensamente, né, as suas palavras, essa conversa, né, como você disse no início, e essa imensa inspiração que você trouxe para nós, né, através das imagens, da sua fala. Sim, por favor. Bom, minha palavra, ela é sempre um pouco trabalhosa para o outro, não para mim. Eu queria deixar uma pequena tarefa para vocês, antes de vocês descansarem hoje, dormirem, para vocês pensarem mesmo que cada um de vocês tem um anjo. E vocês, como se fosse pensando, meu anjo está bem perto. O que eu posso fazer? O que está dentro da minha possibilidade para poder fazer algo para o outro? Ou para eu encontrar uma outra pessoa que talvez não gostei tanto, agora encontrar com outro olhar. Tipo, como se fosse criar essa imagem e levar isso para o mundo espiritual, para o sono, para o anjo de vocês. Vamos levar. Obrigada, muito obrigada para vocês por ter escutado. Nós que agradecemos. Em nome do Ecossocial, desejamos a todos uma boa semana, abraços e até semana que vem.